Gente, vocês viram a decisão do Moraes sobre a derrubada do IOF pelo Congresso? Olha, dessa vez eu não tenho palavras para essa última decisão do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que só a arte para descrever o que ele fez. A decisão dele, vamos dizer, é uma verdadeira obra de arte. Ela desperta sentimentos e emoções os mais profundos. Sim, você não ouviu errado não, é uma obra de arte. Mas é uma obra de arte daquele tipo assim surrealista. Como é essa aqui, ó, do Salvador Dalí, ó. A persistência da memória, em que a gente vê a deformação dos conceitos, a deformação do tempo, da vida. Ou ainda é uma obra como essa aqui, ó, do Max Ernst, O Triunfo do Surrealismo, em que a gente vê aí um animal, só que é um animal assim que não existe, né? É uma criatura mágica inventada, que só tem lugar na imaginação humana. É uma pessoa aí misturada com cavalo, com árvore, com inseto, com tudo, galinha, feita ao sabor da vontade do autor, sem limites e sem pudores. Ou talvez essa aqui, ó, O Grito, do Edvard Munch. O que você acha? Esse aí é da escola expressionista e fala de uma profunda angústia e desespero existencial, vontade de gritar. E é assim que eu me sinto hoje. Eu acho que essa obra aí talvez represente, na verdade, a Constituição nossa, gritando contra os abusos e os absurdos inacreditáveis da realidade praticados a partir do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o primeiro a guardar a Constituição. Mas tá aí, ó. Olha como é que a Constituição tá se sentindo. Tudo isso, gente, porque o Moraes fez hoje é algo absolutamente surreal. Moraes deu um golpe no executivo e no legislativo ao mesmo tempo, de uma vez só, tomando o poder e humilhando os dois. Nesse nosso terceiro encontro com Justiça do Dia, eu vou mostrar para você duas coisas. Primeiro, o que o Moraes decidiu no caso da briga entre Lula e o Congresso a respeito do IOF. Segundo, qual é a minha análise política e jurídica disso tudo? Mas eu já te adianto uma coisa. Dessa decisão a gente não tem mais volta. O que o Moraes fez foi absolutamente assustador. Bora então para o primeiro ponto com a manchete aqui do Sam Puncher. Olha aí. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu os decretos do governo sobre o IOF e também a derrubada do decreto pelo Congresso e convocou o quê? Uma audiência de conciliação? É isso mesmo que eu li? Gente, eu acho que eu vou começar a chamar o Moraes de Dr. Frankenstein, porque não é possível isso. Todo dia o ministro dá luz a uma nova aberração jurídica, a uma nova criatura. Isso aqui é mais do que inconstitucional. Isso aqui é uma aberração jurídica mesmo. Olha qual foi aí o argumento do Moraes. Na decisão, Moraes diz que o STF ter sido procurado tanto pela oposição quanto pelo governo demonstra a importância da efetiva jurisdição constitucional exercida por esse Supremo Tribunal Federal para afirmar a validade absoluta da Constituição Federal. Sempre não podem faltar essas caixas altas, garrafais, que para mim mostram algum desvio de comportamento, alguma coisa muito esquisita que está acontecendo lá dentro do ministro. Vocês entenderam isso aí, gente? Moraes basicamente ele disse o seguinte: como tanto a oposição quanto o governo buscaram o STF para resolver esse problema aí do IOF, quem tá certo não é nem a oposição, nem o governo. Quem tá certo somos nós, sempre nós que somos supremos. Só que é um raciocínio absolutamente obtuso, infantil, circular, porque primeiro o STF se engrandece a ponto de decidir tudo o que acontece no Brasil. Segundo, por conta disso, o governo Lula desiste de ter governabilidade junto ao Congresso e passa a governar com o Supremo. E toda vez que ele perde uma votação democraticamente, aí ele vai lá no Supremo para resolver. Terceiro, o Moraes agora diz que o fato de todo mundo buscar o Supremo prova que o poder do tribunal é legítimo e que isso demonstra a importância da efetiva jurisdição constitucional exercida pelo STF. Que loucura é essa, Moraes? A Constituição ela não precisa que ninguém afirme a validade dela. A validade da Constituição ela foi dada pelo poder soberano do povo na Constituinte. Isso aqui não faz nenhum sentido. É um delírio, é um surto total do ministro. É aquela criatura mágica que eu mostrei para vocês. E para fechar com chave de ouro, ou a votação do Congresso que derrubou o IOF é constitucional ou é inconstitucional. E vamos analisar as duas possibilidades. Se a votação do Congresso é inconstitucional, não há espaço para conciliação.
Isso porque, se é inconstitucional, o tribunal é obrigado a derrubar, não tem conversa, não tem conciliação. A gente não está tratando, como a gente fala, em direito de direito disponível. A pessoa não pode abrir mão disso. Se ele fez alguma coisa inconstitucional, outro não pode dizer, ah, tudo bem, eu abro mão, fica inconstitucional aí. Não tem essa história. Por outro lado, se é constitucional, aí o STF não tem jurisdição para se meter, para derrubar, para entrar nessa discussão. Fazer conciliação é atuar na política como negociador, junto à presidência e ao Congresso. É ou não é uma obra de arte surreal? Qual das 3 obras de arte que eu mostrei para você lá no começo que representa melhor o que Moraes fez? O que você acha, hein? Aquela criatura mágica? O grito? Ou aqueles relógios, o tempo deformado do Salvador Dalí? O que você acha, hein? Eu fiz um vídeo ontem aqui no canal falando sobre como a imprensa e o Congresso estavam entendendo que essa ação que foi proposta no STF sobre o IOF estava colocando Moraes entre a cruz e a espada, numa situação desconfortável. Porque se ele decidisse a favor do Congresso, ele ia irritar muito o governo e ia prejudicar a sua relação com o governo. Por outro lado, se ele decidisse a favor do governo, ele ia comprar uma briga imensa com o Congresso. Mas aí sabe o que aconteceu? Moraes pegou a cruz, pegou a espada, uma em cada mão, virou pro executivo e pro legislativo e disse: a cruz e a espada sou eu. Foi isso que aconteceu, gente, basicamente. É uma tomada de poder completa. É um verdadeiro golpe na democracia. É Moraes e o Supremo enquadrando executivo e legislativo ao mesmo tempo, mostrando quem manda e colocando cada um no seu lugar. Isso é assustador. Moraes mostrou de uma vez só que tanto o executivo quanto o legislativo dependem deles e estão à mercê do Supremo. Olha, isso aqui é assustador. E eu fico rindo porque eu tô assim, como eu falei pra vocês, eu não sei nem expressar mais em palavras. Agora é sentimento, você fica assim nesse negócio assim, sem conseguir entender a realidade. Só pode ser uma comédia que a gente tá vivendo. Ou melhor, uma tragédia que a gente tá vivendo. Mas é difícil de você elaborar as emoções nesse momento. Isso aí é um verdadeiro ataque à democracia. É um golpe. Ele tomou o poder do executivo e do legislativo ao mesmo tempo. E o Hugo Mota, frouxo, fez o quê? Ah, ele agradeceu Moraes, gente. Sim, ele agradeceu lá no X. Foi humilhado, cuspido, pisado. E aí agradeceu o ofensor. Agradeceu a porrada que ele tomou. Aguentou tudo absolutamente caladinho. Que vergonha, gente. Que vergonha. Pra que Congresso? Pra que pagar uma fortuna pra manter 513 deputados e 81 senadores? Querem aumentar agora, né? Vai aumentar a fortuna. Pra que isso, se o Moraes e seus 10 colegas é quem governa, hein? Alguém consegue me responder aí? Por favor, me conta nos comentários, que agora eu fiquei absolutamente perdido, preciso de uma luz. Me ajuda aí, comenta. Gente, é isso que você ouviu. Deu treta no STF e você vai descobrir nesse vídeo como que foi essa treta, qual foi o xingamento e a razão da briga. Pessoal, nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar um vídeo absolutamente bombástico dela, a porta-voz dos ministros do Supremo, a Daniela Lima, contando uma fofoca daquelas sobre o almoço em que os ministros do STF se reuniram para decidir como que eles iriam instalar censura no Brasil. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar essa bomba e lá no final você vai entender como que o ministro Gilmar Mendes conseguiu fazer o ministro Nunes Marques se submeter, xingando ele de bolsonarista. Algo que para o Gilmar deve ser um termo aí imperdoável, um termo daqueles que eles usam como se fosse uma ofensa. É inacreditável. E você consegue imaginar a razão da briga? Bora aqui direto comigo ao vídeo, olha aí. Trago para vocês um bastidor inédito sobre essa reunião, que na verdade não é essa, né? Essa foi a pública. Os ministros passaram ontem mais de 4 horas a portas fechadas, no que seria um almoço, virou um almoço mais café da tarde, e o final dele foi indigesto, por conta desse personagem aqui. Olha, sim, você não ouviu errado. Os ministros do STF decidiram os termos da censura, da regulação das redes sociais em um almoço a portas fechadas, sem nenhuma transparência, sem nenhuma fiscalização da sociedade. E é claro que aí você não vai escutar nenhuma crítica a isso, né? Gente, julgamentos têm que ser públicos, mas eles fizeram uma sessão a portas fechadas, violando o dever de publicidade. Foi isso que eles fizeram. Aí nós temos que ficar dependendo de gente como a Daniela Lima para saber o que aconteceu, ou pelo menos conhecer a versão que as fontes dela querem que a gente acredite que aconteceu, né? É ou não é coisa de ditadura? É bananil puro. Bora seguir aqui, ó. Que lá, durante essa conversa a portas fechadas, estava falando do ministro Nunes Marques. Vamos entender o macro. O ministro Nunes Marques era o único que faltava votar sobre o Marco Civil da Internet.
E durante essa reunião, a portas fechadas, me relataram alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques disse que havia uma preocupação institucional rondando a cabeça dele. Qual preocupação institucional? A de que a decisão do Supremo suscitasse um avanço de outros países sobre as instituições no Brasil. Você tá vendo aí? Eu fiz um vídeo até sobre isso hoje. Deve vir punição dos Estados Unidos. Agora, não acreditem quando a imprensa chapa branca, militante, ela diz para vocês que os ministros não estão preocupados com as sanções dos Estados Unidos. É claro que eles estão. Vamos seguir aqui, ó. Ele não deixou taxativo, segundo me disseram, relataram os ministros, que, olha, a discussão foi muito acalorada, tá? Essa fala do Nunes Marques levou a uma discussão muito acalorada. Então, todos os ministros estão tentando preservar ali o principal ator dessa, digamos, altercação, que foi o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes. Nunes Marques, então, deu a entender que estava se referindo aos Estados Unidos. O ministro chegou a dizer que tinha informações de coxia, ou seja, de bastidor, de que havia, sim, uma disposição dos Estados Unidos de avançarem sobre o Supremo Tribunal Federal ou sobre seus integrantes por conta da regulação das Big Techs. Ele foi interrompido, neste momento, pelo ministro Alexandre de Moraes, que disse: o senhor está se referindo à eventual sanção? Eu não estou preocupado. Por que você está preocupado? Porque o ministro Alexandre de Moraes já é alvo de uma ofensiva, não do governo formalmente, né, mas de uma ofensiva retórica e de empresas ligadas a Donald Trump. Gente, que bravata, que bravata. O Nunes Marques, ele levantou essa questão no almoço porque ele tá sim preocupado, e aí o Moraes quer dizer que não tá? Então por que eles instauraram inquérito contra o Eduardo Bolsonaro que tá lá nos Estados Unidos, hein? Por que eles ficaram incomodando o Itamaraty, pedindo relatórios? Por que eles estão parecendo aí nos bastidores tão desesperados? Por que eles pediram pro Lula se posicionar e agir? Eu quero ver a hora que as punições vierem, especialmente se pegarem as esposas e os escritórios de advocacia das famílias. Eles estão ali fingindo que eles estão plenos, mas a gente sabe o que está acontecendo de verdade nos bastidores. Bora seguir, ó. Neste momento, Nunes Marques disse: olha, eu acho importante que a gente pondere a respeito disso, para não deflagrar uma crise de relações internacionais. Eu, por óbvio, não estou relatando ipsis literis, mas foi como me foi passado. Neste momento, o decano, o ministro Gilmar Mendes, assumiu a discussão. E o ministro assumiu, abro aspas para um colega dele, como há muito tempo eu não via o Gilmar fazer, fecho aspas. Segundo o relato, o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte, que Nunes Marques estava procurando um pretexto para adiar o julgamento, porque sim, o ministro Nunes Marques poderia pedir vista. Ele sinalizou, inclusive. Gilmar Mendes teria dito que ele estava procurando um pretexto para adiar o julgamento. E fez questão de ser taxativo. Esse discurso que o senhor está trazendo aqui é o discurso bolsonarista. Constrangeu o colega. O ministro... Gente, discurso bolsonarista. Olha que absurdo, eles empunhando o termo bolsonarista como se fosse uma arma, um xingamento, uma ofensa, para constranger o colega. Você é bolsonarista. Nunes Marques foi indicado ao STF pelo Bolsonaro. Ele tem que se envergonhar do quê? Isso aqui, gente, é mais uma prova de que eles são, de fato, inimigos do bolsonarismo e que eles querem destruir o bolsonarismo. Vencemos o bolsonarismo, não é? Afinal, se não fosse isso, por que o Gilmar acusaria Nunes Marques de ser bolsonarista para constranger o colega, hein? Bora avançar aqui, ó. O ministro Gilmar Mendes disse que havia ali, na fala de Nunes Marques, na sinalização de adiamento dessa decisão, que já está sendo debatida no Supremo há uma década, a intenção de agradar, de atender a um grupo político. E aí, a regulação das redes sociais, a censura que o STF acabou de fazer, aí não. Aí não é para agradar um grupo político, não, né? Aí não atende ao PT, ao Lula, às esquerdas. Aí não ajuda a esquerda que apanha da direita nas redes sociais, né? O que é isso aqui então, hein, ministro Gilmar Mendes? Dá uma olhadinha aqui comigo. O que é isso aqui, ó? Decisão do STF sobre redes é histórica e atende nossos pedidos. Diz quem? A AGU, a Advocacia Geral da União do governo Lula, os advogados do governo Lula. Quem que está sendo atendido aí, hein? E aí, ministro, você se importaria em responder, por favor? Gente, olha como que o Gilmar ainda cantou de galo pra cima do Nunes Marques. Dá uma olhadinha aí na petulância. O ministro Gilmar Mendes ainda, repito, em tom altivo, e é o decano do Supremo. Quando tem negócio da bronca, gente, tem dois personagens que sempre emergem com muito mais autoridade. O presidente da corte, por óbvio, e o decano, que é o ministro mais antigo. Isso conta dentro da institucionalidade. O ministro Gilmar Mendes chegou a dizer que não se cede à chantagem, porque a partir do momento que se cede a uma chantagem, nunca mais é possível parar. Dizendo o seguinte, se ameaçam, né, avançar e o Supremo recua, quem sai enfraquecido é o Supremo Tribunal Federal como instituição. Nesse momento, Nunes Marques recuou e falou, nesse caso, eu vou trazer o meu voto, peço meia hora para apresentar o meu voto e finalizamos o tema hoje, fico vencido. E acabou assim, como relatava o Felipe, 8-3. Mas teve bate-boca, discussão, altercação acalorada nos bastidores. Os ministros, que por muito tempo, digo, tá há 10 anos o caso lá, né? Muito tempo,
trataram, debateram internamente, estavam já ali há horas tentando chegar a um meio termo, construir um texto de meio do caminho, celebraram a atuação. E eu conto a vocês assim, que os relatos que recebi foram de ministros orgulhosos pela defesa institucional que Gilmar Mendes fez da autonomia do Supremo Tribunal Federal de decidir sobre temas que dizem respeito ao país. Não se cede à chantagem. Então o que o Alexandre de Moraes fez quando ele soltou a rodo pessoas antes da visita daquele representante da OEA, o Pedro Vaca, ao Brasil, hein? Não se cede à chantagem. Será que era isso mesmo que o Gilmar queria dizer? Ou ele queria pressionar o Nunes Marques a não pedir vista, para eles poderem encerrar o julgamento e carimbar a censura privada no Brasil? Gente, eu não tenho mais palavras. Eu vou deixar o comentário com vocês. O STF cavou a própria cova ao censurar as redes sociais? Como assim, Deltan? Que história é essa? Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, como que a responsabilização das redes sociais por conteúdos postados por usuários pode ter sido a cova que o STF cavou para si mesmo. Segundo, vou te mostrar como que um deputado americano está colocando ainda mais pressão para que Trump sancione os ministros do STF. E terceiro, por fim, eu vou te trazer novidades quentíssimas a respeito de como que está a situação das punições americanas contra os ministros do STF neste exato momento. Bora então direto ao primeiro ponto, com a matéria que não é da imprensa brasileira não, é do jornal britânico Financial Times, respeitadíssimo, foi publicado em inglês e eu traduzi aqui pelo Google para vocês. É simplesmente um dos jornais mais importantes do mundo, olha aí. Supremo Tribunal Federal decide que plataformas digitais são responsáveis por conteúdos postados por usuários. E agora preste atenção aqui na linha fina. Decisão corre o risco de atiçar tensões com os Estados Unidos em meio a acusações de censura de grupos da mídia social. Pois é, gente, a tensão que já existia acabou de ficar ainda maior. O Google já se manifestou, inclusive, sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Olha aí, o Google disse que isso pode impactar a liberdade de expressão. O que é claro que é um eufemismo, né, gente? Vai esvaziar, vai minar, vai erodir de vez a liberdade de expressão. E a Meta também se manifestou, dizendo estar muito preocupada. Preocupada com o quê? Com as implicações da decisão do STF sobre a liberdade de expressão e as milhões de empresas que usam nossos aplicativos para crescer seus negócios e gerar empregos no Brasil. Gente, me diga uma coisa, se essas empresas já faziam lobby por punições aos ministros do STF junto ao Trump antes dessa decisão, imagine a pressão que elas vão fazer agora lá na Casa Branca por essas punições. O quadro, então, é de tensão geral. E para mostrar isso para você, eu vou agora para o nosso segundo ponto com essa notícia aqui que foi publicada pelo portal Metrópolis. Deputado dos Estados Unidos pede a Rubio sanções urgentes contra Moraes. E olha, não foi qualquer deputado não, viu? Foi simplesmente o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Representantes, o deputado Chris Smith. E ele mandou uma carta ao secretário de Estado, Marco Rubio, pedindo a adoção de sanções urgentes contra Alexandre de Moraes. Dá uma olhadinha aqui comigo no que ele escreveu, ó. Os fatos agora, diante de nós, estão além de disputa. As autoridades brasileiras têm usado mecanismos da Interpol para perseguir dissidentes no exterior. Elas tentaram contornar canais formais para pressionar diretamente as autoridades americanas de aplicação da lei. Elas coagiram empresas americanas a restringir a liberdade de expressão legal. E elas buscaram aplicar ordens judiciais estrangeiras para suprimir a expressão política protegida pela Constituição dos Estados Unidos. Em meio a esse cenário de novas pressões por punições contra os ministros do STF, que estão vindo de gente poderosa como mega empresas e deputados americanos, a decisão do STF de censurar as redes pode ser o estopim de uma reação duríssima do governo americano, que já declarou que não vai mais tolerar censura contra empresas e cidadãos americanos. E nesse contexto, eu quero trazer para vocês agora o nosso terceiro ponto, que são novidades quentíssimas sobre o estado dessas sanções lá na Casa Branca. E eu vou trazer essas novidades aqui a partir de 2 matérias, uma que foi publicada pelo UOL e outra publicada pelo Metrópolis. Dá uma olhadinha então o que disse o UOL sobre isso. Parlamentares envolvidos na empreitada das punições contra Moraes ouvidos pelo UOL asseguram que tanto Trump quanto Rubio estão convencidos sobre a validade de punir o juiz da Suprema Corte. A aplicação da lei Magnitsky dependeria meramente de superar entraves burocráticos e falta de prioridade do assunto em um mundo conflagrado. Ou seja, já haveria ali um consenso, uma decisão dentro da Casa Branca para punir o Moraes.
E as duas únicas coisas que estariam impedindo essas sanções de sair do papel são questões burocráticas, como o trâmite legal do processo, e os conflitos geopolíticos recentes, como os ataques entre Israel e Irã e o ataque dos Estados Unidos às instalações nucleares do Irã, que, gente, são obviamente uma prioridade de política externa americana. Só que, como eu mostrei para vocês, essa decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal de regulamentar as redes sociais pode fazer esse assunto ebulir, voltar à tona com tudo na Casa Branca e dar uma nova urgência ao tema, já que as plataformas de redes sociais certamente elas vão reclamar com o governo americano sobre o que aconteceu. Afinal de contas, essa decisão restringe a liberdade de expressão, que é uma das principais pautas do governo Trump, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo. Bora agora então para a coluna do Paulo Capelli no jornal Metrópolis. Olha aí, vamos ver o que ele disse aqui sobre as sanções. Texto sobre STF chega à mesa de Marco Rubio. Gente, olha só, chegou à mesa do secretário de Estado americano. A coluna apurou que o texto elaborado pela Casa Branca, que estipula sanções a Moraes, chegou à mesa do secretário de Estado, Marco Rubio, no último domingo. O governo Trump deverá, em um primeiro momento, concentrar as sanções em Alexandre de Moraes. Olha aí, sanções de Trump ainda miram mais autoridades. Posteriormente, deverão ser analisadas sanções a Paulo Gonet, que está à frente da Procuradoria-Geral da República, por conta da elaboração de pareceres que embasaram as decisões de Moraes. Pessoal, tudo indica que o bambu vai sim gemer e eu só posso esperar, assim como vocês, que seja logo. A gente não aguenta mais tantos abusos. Deltan já está esperando faz tempo. Gente, eu também. E não vejo a hora disso acontecer e eu creio que é uma questão de tempo. Uma das virtudes que a gente precisa cultivar é a virtude da perseverança. Como aquela juíza que foi atendida, como aquela pedinte, viúva, que foi atendida por um juiz da Bíblia, depois de tanto insistir que justiça viesse. E até ela foi atendida, diz a Bíblia, não tanto por uma questão de justiça, mas para que parasse de incomodar. Então o que a gente tem que fazer é erguer a nossa voz, da nossa indignação, incomodar, pedir, clamar, atuar, como vários deputados brasileiros fizeram e fazem hoje e no passado lá nos Estados Unidos, e agora Eduardo Bolsonaro está concentrado fazendo lá. Então nosso papel é curtir, é compartilhar não só esse vídeo, não meus conteúdos, mas de todos aqueles que estão clamando por essa punição, que estão insistindo, que estão atuando, que estão pedindo, que estão criticando, erguer a nossa voz para que venha justiça ao Brasil. E agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou de todas essas novidades, hein? Deixou um sorriso no seu rosto? Um gostinho de esperança? Será que o STF cavou a própria cova? Conta aí pra mim nos comentários.